queridos, tudo bem? Tô aqui de volta, né? E hoje a aula, ela é sobre o Sistema Único de Saúde, tá? Uma aula bastante importante para vocês poderem entender, né? Como que foi o processo da introdução do Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Como ele está hoje, tá? E aí, nós vamos ver então três pontos principais aí em relação à saúde. Primeiro, nós vamos identificar o histórico e a construção do Sistema Único de Saúde, os sistemas de saúde público anteriores ao SUS e a reforma sanitária. Logo após, a gente vai entrar na estrutura e funcionamento do SUS, parte 1. Então, nós vamos ver então as Conferências Nacional de Saúde e a Constituição Federal de 1988. E, por último, a estrutura e funcionamento do SUS, parte 2. Então, nós vamos ver duas leis principais que fundamentam o SUS, que é a Lei 8080/90 e 8142/90. Os princípios doutrinários e organizacionais do SUS e a atuação nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, tá? Vamos lá? Bom, então a introdução do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né, que é o nosso sistema brasileiro, foi a reforma social mais importante no século XX e no início do século XXI, né? O que nós tínhamos antes do SUS? Antes do SUS, o acesso à saúde não era universal, ou seja, né, nós tínhamos ali, então, uma pequena classe de pessoas que tinham acesso à saúde, porém, grande parte da população ficava marginalizada, tá? Onde nós tínhamos atendimentos gratuitos naqueles momentos anteriores ao SUS. Hospitais estatais, né? Universitários, algumas instituições filantrópicas, especialmente a gente pode encontrar naquelas ligadas a instituições religiosas, ou nos postos e hospitais da Previdência Social. Então, quem contribuía com a Previdência Social tinha direito, então, a atenção à saúde, tá? Mas o resto da população, quem trabalhava, por exemplo, de forma autônoma, não tinha direito à saúde, tá? Aí, em 1988, surgiu uma nova Constituição no Brasil, e aí, a partir dessa Constituição, foi universalizado o acesso à população brasileira à saúde, ou seja, qualquer indivíduo brasileiro passou a ter direito à saúde, tá? E aí é muito importante a gente conhecer como é que foi a história da saúde no Brasil para entender hoje, né, como é esse sistema, o porquê ele é tão importante. Então, o que aconteceu na saúde de 1500 até o primeiro reinado, né? Assim que o Brasil foi descoberto, o que eles perceberam em relação à saúde daqui? Que os índios, né, eles se cuidavam, eles preveniam, eles se tratavam através dos recursos da natureza, da água, de uma determinada erva, né? Era dessa forma, então, que eles promoviam a sua saúde, né, para se manter de alguma forma saudável ou tratar o indivíduo que estava ali doente. Veio então a família real para o Brasil e aí começou-se a ter uma preocupação maior em relação à saúde, até para não afetar a família real, né? E aí eles fizeram uma organização sanitária mínima, né? Especialmente ali em volta de onde estava a família real, que no caso era no Rio de Janeiro, né? Então, de 1500 até 1850, as atividades relacionadas à saúde pública, elas estavam limitadas a dois pontos principais. Primeiro, as atribuições sanitárias próximos, então aonde estava então a família real, né, no Rio de Janeiro. Então, eles ali próximos se preocuparam com o saneamento básico, né? Então, com tratamento de água, com rede de esgoto, com coleta de lixo. E também havia uma preocupação importante em relação às pessoas que chegavam ao Brasil através
dos navios, né, que era a forma com que eles chegavam. Então existia ali uma certa fiscalização da saúde daquelas pessoas que adentravam aqui, né? Então isso era o que a gente poderia chamar de saúde pública neste período. Então veja que era uma saúde pública bastante limitada e muito mais voltada, né, à preocupação com a família real. Logo após, então, esse período, nós entramos, então, na Primeira República, que foi, então, de 1889 até 1930, onde Marechal Deodoro, ele foi, então, né, o primeiro presidente, né, e aí, através da proclamação da República. E nesse período nós tivemos algumas ações importantes em relação à saúde pública no Brasil. Então, neste período, nós tivemos então a nomeação do Oswaldo Cruz, que vocês já viram quando a gente teve aula das personalidades em epidemiologia no Brasil, né? E Oswaldo Cruz, então, ele foi nomeado como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública. Qual que foi o objetivo de fazer essa nomeação? Naquele período, existiu uma epidemia, vocês lembram que era epidemia? Onde eu tenho, então, uma ocorrência coletiva de uma determinada doença que ultrapassa os níveis de incidência de uma determinada região. Ou seja, quando eu não tenho controle sobre a incidência, sobre o número de casos novos. Então, neste período, muitas pessoas eram acometidas pela febre amarela e muitas pessoas morriam da febre amarela. Então, surge uma preocupação grande de tentar controlar essa doença, né, e a letalidade dela. Então, Oswaldo Cruz veio justamente para conseguir trazer ali alguns direcionamentos nesse departamento, então, de saúde pública, que no momento era, então, situado no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Esse período, né, a gente dá um nome em saúde de modelo campanhista. Então, Oswaldo Cruz, né, é super preocupado justamente na erradicação, especialmente da febre amarela, ele foi organizando, então, essa Diretoria Geral de Saúde Pública, e aí ele criou alguns setores muito importantes, né, que até hoje nós temos aí dentro dos serviços de saúde. Então, primeiro ele montou o primeiro laboratório bacteriológico para estudar, então, as principais bactérias que causavam, né, as doenças. Também criou um serviço de engenharia sanitária e de profilaxia da febre amarela, né? Então, para melhorar justamente as condições de saúde da população e também tratar aqueles indivíduos que já tinham a febre amarela. E também criou um setor que se chamava de Inspetoria de Isolamento e Desinfecção, né? Ou seja, aqueles indivíduos que eram acometidos por doenças infecciosas, eles precisariam então de uma equipe que ficaria atenta para ver se eles estavam em isolamento e em tratamento, tá? E aí, olha o que o Oswaldo Cruz fez de muito importante, né? Ele criou o Instituto Soroterápico Federal, né, que hoje é conhecido como Instituto Oswaldo Cruz, um lugar de referência quando a gente pensa, então, né, em estudos epidemiológicos, em estudos relacionados a vacinas, tá? Então, foi um período onde as coisas começaram a mudar, né? Começou a surgir uma preocupação importante, especialmente na diminuição de doenças infecto-contagiosas. Nesse período da Primeira República, nós tivemos mais um acontecimento importante, a criação da Previdência Social, né? Que também veio mudar aí panoramas em relação à saúde, a possibilidade, então, de direitos trabalhistas, aposentadoria, tá? Então, no início do século, o que acontecia? O Brasil, ele era muito voltado, então, à monocultura do café, né? Então, existia ali um grande investimento, muitos trabalhadores voltados, então, a esse tipo de agricultura, né? E aí,
Só o brasileiro não dava conta de conseguir, né, trabalhar então nas fazendas de café. E aí começaram a vir vários imigrantes para o Brasil. Então vieram italianos, portugueses, japoneses, né? Vieram para o Brasil para poder aumentar a mão de obra, né? E muitos vieram também em busca de condições melhores de vida, né? Nessa época, o que a gente consegue observar quando a gente olha as condições trabalhistas? As pessoas não tinham nenhum tipo de organização e direcionamento em relação a leis de trabalho. Então, as pessoas não tinham férias, a jornada de trabalho ela não era definida, as pessoas não tinham direito à aposentadoria, a mulher que o marido morresse não tinha direito a nenhum tipo de pensão, né? Então, nesse momento, por exemplo, se você era casada e tinha lá 5 filhos e seu marido morresse, você teria que trabalhar para poder sustentá-los, né? Então, não tinha nenhum tipo de suporte ao trabalhador. E aí os trabalhadores foram sentindo na pele, né, as dificuldades em relação ao trabalho, começaram a apresentar determinadas doenças, né, não tendo ali naquele suporte para poder se manter. E aí foram realizadas 2 greves no país. Uma foi em 1917 e a outra em 1919. E a partir dessas greves começaram então, né, a surgir alguns direitos sociais, né, alguns direcionamentos em relação às leis de trabalho, né, e também de aposentadoria. Então, logo após essas greves, em 24 de janeiro de 1923, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei Eloy Chaves, né, que foi considerada um marco inicial da Previdência Social no Brasil, né? Através desta Lei Eloy Chaves foram instituídas o que naquele momento dava-se o nome de Caixas de Aposentadoria e Pensão, que são as chamadas CAPs, né? Então, até esse momento não existia a possibilidade de aposentadoria, nem de pensão a mulheres que perdiam seus esposos, né? E a partir daí nós temos a instituição das CAPs. Então, como eram essas caixas de aposentadoria e pensões? Elas deveriam ser, então, aplicadas somente ao operariado urbano. Então, percebo que não era direcionado a todas as pessoas do Brasil, né? As próprias empresas quem ficavam responsáveis pela organização, então, dessas caixas de aposentadoria e pensão. E não era automático, então era uma coisa mais branda, né? A empresa, se que tivesse interesse, então ela fazia isso junto ao seu funcionário, tá? E aí nesse período, então, logo, né, que foi instituída então essas aposentadorias e pensões, já chegamos ao fim então da Primeira República. Aí nós entramos na Era Vargas, né? Então, em 1930, nós tivemos então uma revolução, né? Que foi a revolução que aconteceu então comandada pelo Getúlio Vargas. E essa revolução ela rompeu a política do café com leite, que era, né, uma política que existia entre São Paulo e Minas Gerais. E aí logo após isso foi eleito então o presidente da República. Esse foi um período muito importante quando a gente pensa, né, em organização de trabalho, de educação e de saúde, porque neste período foi criado o Ministério do Trabalho, né, da Indústria, do Comércio, da Educação e da Saúde. E criando-se um ministério, nós temos então ali um direcionamento do que vai ser feito em todo o país, né? E aí, com certeza, agora nós temos a consolidação das leis trabalhistas, porque existe, então, o Ministério do Trabalho. Então, esse período, né, que vai de 1945 até 1964, foi dado o nome, então, de período populista. Então, quando a gente pensa, então, na Previdência Social, esse período, então, os políticos, então, decidiram estender para toda
todas as categorias do operariado urbano os benefícios da Previdência, né? E agora, as caixas de aposentadoria e pensões, elas foram substituídas pelos institutos de aposentadoria e pensões, que é o IAP, né? E agora tem uma diferença. Antes, lembra que quem organizavam as CAPs eram as empresas, e agora os institutos, eles organizam então as aposentadorias e pensões de acordo com as categorias profissionais. Então, os marítimos, comerciários, bancários, né? Algo que é parecido com o que nós temos hoje, né? Então, de repente, assim, não dá para ter a mesma aposentadoria para um indivíduo da área de saúde, da área de informática, então nós temos ali alguns diferenciais, certo? Então, foi criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões, que era o dos marítimos, né? E depois os outros setores, eles foram se direcionando de acordo com as necessidades, mas muito parecido com o que nós temos aqui, tá? E quais eram os benefícios, então, dos indivíduos que eram associados? Então, eles teriam direito à aposentadoria, teriam direito à pensão no caso de morte para um dos membros de sua família, né? Assistência médica e hospitalar, mas olha o detalhe, com internação de até 30 dias. Então, você só teria direito a ficar, então, internado por 30 dias. Além disso, daí você teria que pagar ou, né, de repente, ser transferido para uma instituição filantrópica. E também tinha direito a socorros farmacêuticos mediante indenização pelo preço de custo que foi realizado através, então, né, da aquisição daquele determinado medicamento, tá? Então, essa era, então, a organização e os benefícios que se tinham, então, dentro desses institutos de aposentadoria e pensão, tá? Então, vejam que nós temos aí uma grande evolução, então, as pessoas, então, agora já tem, além da aposentadoria e das pensões, também um direito de assistência hospitalar, só que ainda não o que a gente tem hoje, somente por 30 dias, né? E aí, posteriormente, nós entramos, então, no regime militar, que ele ocorreu, então, de 1964 até 1985, né? E aí, no dia 2 de janeiro de 1967, foi implantado o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS. Talvez vocês tenham levado avós ou bisavós de vocês para receberem nesse INPS. E o que os Institutos Nacionais de Previdência Social reuniam? 6 institutos de aposentadoria e pensões, o serviço de assistência médica e domiciliar de urgência, né? O SAMDU, que iria até o domicílio buscar, por exemplo, alguém que estava passando por algum risco de saúde, né? Algum evento de saúde grave, tá? E também surgiu neste período a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social, né? Então, para nós da fisioterapia, foi um marco importante, né? Porque começou-se a olhar, então, para a reabilitação, para a importância, então, dos indivíduos que tiveram algum tipo de lesão, alguma sequela, né? Por acidente de trabalho, por exemplo, ou por uma doença infecto-contagiosa, de repente uma poliomielite, pudessem voltar às suas atividades, tá? Então, também a instituição do INPS foi um marco muito importante quando a gente pensa em saúde e em reabilitação no país. Então, o que aconteceu nesse período, né? Muitos trabalhadores começaram, então, né, a ter a contribuição em relação, né, às pensões, às aposentadorias, né, e também aos serviços de atendimento de saúde, de reabilitação. Mas, por outro lado, a população neste período era muito jovem, então nós não tínhamos muitas pessoas se aposentando. Então, a contribuição era grande, então teve-se ali um grande volume financeiro por conta dessas contribuições. Mas, por outro lado,
isso não era investido em atendimentos de saúde. Então, as pessoas não conseguiam ter os atendimentos necessários, porque não tinha locais disponíveis, profissionais disponíveis, e essas pessoas acabavam, então, se tinham uma necessidade de rapidez em atendimento, optando pela iniciativa privada. Então, por conta da incapacidade de conseguir, né, acolher as pessoas, especialmente, né, em acompanhamento de doenças ou o próprio atendimento preventivo, né, o sistema começou a não conseguir dar conta de atender aquela população toda que contribuía, né? Além disso, muitas pessoas que não contribuíam ficavam marginalizadas, ou seja, não tinham direito à saúde. E como, né, nós já vimos isso em outros momentos no Brasil, né, tinha um grande volume de contribuição, mas essa contribuição ela começou a ser desviada para outros setores do governo, especialmente para a realização de obra, né, que é o que mais aparece. Então, a gente começa já a observar uma corrupção no Brasil, né, em relação à saúde. E isso acaba que foi ruim, né, quando a gente pensa em investimentos de saúde no Brasil. Então, essa foi uma crise bastante importante, mostrando a necessidade, então, de uma reformulação do sistema de saúde que acontecia naquele momento. Então vejam que depois da crise de 75 na saúde, nós ainda tivemos lá mais 10 anos de regime militar, quando ele chegou ao fim. E aí, ele chegou ao fim em 1985. Em 1986, nós tivemos uma importante Conferência Nacional de Saúde, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde do Brasil, né? E essa conferência ela teve um diferencial em relação às conferências anteriores. Por quê? Nela nós tivemos a participação, além dos profissionais de saúde, de políticos e especialmente da comunidade, ou seja, de pessoas que de alguma forma estavam marginalizadas em relação à saúde. Então participaram mulheres que não trabalhavam, né? Pessoas que não contribuíam porque faziam trabalhos autônomos. Então essas pessoas participaram dessa conferência. Ocorreram várias discussões em relação à saúde. É importante lembrar que nessa conferência nós tivemos então ali uma base bastante importante relacionada, né, então, alguns documentos de saúde, então a declaração de Alma-Ata, a Carta de Ottawa, tá? E aí, ao final dessa conferência, como em todas as outras, surgiu um relatório de direcionamento de possíveis metas a serem atingidas na saúde do Brasil. Então, nesse relatório constava a necessidade da descentralização em saúde, já que neste momento nós tínhamos a saúde muito centralizada, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então, algumas cidades do Brasil não tinham acesso à saúde, não tinham profissionais da área de saúde. Nesse relatório também constava a necessidade da participação social nas decisões de saúde, né? Então, nada melhor do que a própria população para poder explicar suas necessidades, né? E também, de alguma forma, conseguir ser capacitado para melhorar a saúde, né? E também colocou-se a necessidade de uma gestão local, ou seja, do município ser responsável pela saúde do seu município, já que cada local tem suas necessidades, né? Então, essa conferência, a gente pode dizer, né, que ela deu, então, ao Brasil a reforma sanitária, né? A necessidade, então, de mudar o que a gente tinha de saúde até este momento. E aí, 2 anos depois dessa conferência, foi criado o Sistema de Saúde Brasileiro, que se chama Sistema Único de Saúde, onde o município passa a ter a responsabilidade pela política de saúde do seu município, né? O que traz ali uma regionalização das ações em saúde. E aí, logo após,
em 1990 foram então criadas duas leis, né, que fundamentam então o Sistema Único de Saúde. Então, que é a Lei 8080/90, que ela descreve lá, né, a possibilidade da iniciativa privada participar do Sistema Único de Saúde. E aqui é importante salientar que como que a iniciativa privada participa do Sistema Único de Saúde? Através de uma ação complementar, lembrando que são sempre empresas de iniciativa privada sem fins lucrativos, ou seja, elas recebem um valor do município e repassam esse valor em atendimentos, em compra de material, né, na implantação de um determinado serviço de saúde, tá? E também essa Lei 8080/90, ela coloca a gratuidade dos serviços de saúde a qualquer brasileiro, né, independente então da sua cor, sexo, idade, condição social, né? Então, um rico ou um pobre podem ser atendidos dentro desse sistema. E aí nós temos uma outra lei, que é a Lei 8142/90, que ela coloca, né, a possibilidade da participação popular, ou seja, a comunidade ela pode participar da gestão em saúde, dando ideias, mostrando as necessidades, até fiscalizando, né, os setores de saúde, e também coloca, né, a possibilidade do Conselho Municipal de Saúde receber, então, né, um determinado valor para poder repassar em saúde, né? Então, vejam que a gente conseguiu, a partir do Sistema Único de Saúde, organizar e possibilitar a saúde, então, para qualquer indivíduo brasileiro. Então, nós hoje, quando olhamos para o Sistema Único de Saúde, nós temos o hábito de reclamar, porque os atendimentos demoram a acontecer, porque muitas vezes nós não demoramos para fazer um exame. Mas é importante conhecer que até este momento, né, em 1988, muitas pessoas não tinham nem direito a um atendimento, certo? Então, as coisas melhoraram bastante, né? Lógico que elas precisam ser afinadas, né? Mas vejam que na própria lei, isso depende de nós, né? Então, a comunidade pode participar da gestão, pode entrar em contato com a ouvidoria e assim por diante, tá? Então, nós temos uma citação, né, na nossa Constituição Federal, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, certo? Então, olha só, essa citação ela diz que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, certo? Que essa saúde é igualitária, ou seja, né, eu vou atender a todos os indivíduos, o atendimento será igual para todos, e que ele acontecerá especialmente pensando na prevenção, que seria na redução dos riscos de doença, mas que o brasileiro tem acesso também ao tratamento, né, e à recuperação, que seria a reabilitação, certo? Então, isso faz com que a saúde, a partir deste momento, ela consiga, então, acolher a qualquer indivíduo que precise de um suporte de saúde, seja na prevenção, seja no tratamento, seja na reabilitação. Então, esse aqui é o símbolo do nosso sistema de saúde brasileiro. Então, o Sistema Único de Saúde é o sistema de saúde brasileiro, tá? Depois a gente vai ter uma aula do sistema de saúde do mundo, tá? Mas esse é o nome do nosso sistema. E aí, o Sistema Único de Saúde ele foi descrito possibilitando alguns princípios e diretrizes para que ele possa acontecer, tá? Então, o primeiro princípio que deve ser seguido é o princípio da universalidade.
Então, o que diz esse princípio? Que qualquer indivíduo brasileiro, independente, então, do seu credo, situação social, de sexo, idade, estado civil, ele tem direito à saúde, certo? Então, quando eu penso nesse princípio da universalidade, para dar um exemplo para vocês, né? Eu trabalho então lá no Hospital das Clínicas. Chegou um indivíduo que mora numa comunidade, então vou atendê-lo, né? Mas chegou um indivíduo que mora então no Alto de Pinheiros, é muito rico, também vou atender, tá? Então eu não faço nenhuma distinção. Universalidade, o atendimento universal a qualquer indivíduo brasileiro, né? Na verdade, no Brasil a gente acolhe até os estrangeiros, né? Um outro princípio é o princípio da equidade, tá? Esse princípio, ele faz com que eu atenda os indivíduos de forma igualitária, mas ele não é igual à igualdade, porque eu darei prioridade a quem precisa mais. Todos serão atendidos de forma igualitária, mas eu dou prioridade àquele que tem uma maior necessidade naquele momento, certo? Então, quando a gente pensa em equidade, por exemplo, eu tenho um indivíduo, estou lá, né, para dar um suporte em saúde, chega um indivíduo jovem e um indivíduo idoso. Pensando no princípio da equidade, a quem eu dou atenção primeiro? É o indivíduo idoso, né, que teria então uma maior necessidade. Mas também pensando no princípio da equidade, vamos pensar numa outra situação. Estou então numa unidade de pronto atendimento e ali chega um indivíduo idoso com um quadro de hipertensão, estou sentindo um pouquinho de tontura, de dor de cabeça, e chega um jovem de 23 anos que acabou de sofrer um acidente de moto, politraumatizado. A quem eu dou prioridade neste caso? Ao jovem ou ao idoso? Então, neste caso, vejam, eu dou prioridade para quem precisa mais. Eu vou dar prioridade para o politraumatizado, né? Lembrando que eu dou prioridade a quem precisa mais, mas todos serão atendidos de forma igualitária, né? Eu só priorizo aquele que naquele primeiro momento tem uma maior necessidade, tá? Então, depois me digam se ficou claro este princípio. O outro princípio é o princípio de integralidade. O que diz esse princípio? Que eu vou atender o indivíduo, independente do nível de atenção a que ele esteja. Então, por exemplo, eu posso atender, então, uma gestante, né? E ali, então, a gente vai fazer alguns exames necessários no pré-natal, fazer exercícios com ela, orientá-la em relação a cuidados do bebê, como é que ela vai aplicar uma técnica Shantala. Então, a gente está pensando ali, né, num trabalho até muito mais preventivo. Mas também, se essa gestante vir a ter um problema, uma doença, né, uma diabetes gestacional, que ela entraria no segundo nível de prevenção, ela terá todo o atendimento voltado para isso. Os tratamentos com medicamentos, né, exercícios direcionados à diabetes gestacional, os cuidados no parto. E se por acaso essa gestante vir a sofrer um acidente vascular cerebral, né, e ficar com alguma sequela, e ela vai entrar no terceiro nível de prevenção, que seria da reabilitação, ela também terá todo o suporte, tá? E quando a gente pensa no princípio da integralidade, eu também penso em olhar o indivíduo como um todo. Ou seja, né, eu tô lá na escola e tô fazendo, então, uma avaliação postural daquela criança. E aí, olho, então, para os aspectos físicos dela. De acordo com os princípios da integralidade, eu vou olhar para os aspectos físicos, mas numa anamnese, eu vou identificar como é que é, então, o relacionamento dela em casa, na escola, onde ela dorme, quanto tempo ela passa sentada. Vou identificar se ela é uma criança tímida ou extrovertida, né? Então, tudo isso é importante para eu entender aquela pessoa, né, ou aquele determinado evento com aquela pessoa, certo? Deu para
entender, então, esses 3 princípios? Eles são muito importantes, né? São princípios que, se você vai trabalhar no Sistema Único de Saúde, é muito importante que você siga cada um deles, né? E são princípios que caem bastante em concursos públicos, tá? E aí, nós temos algumas diretrizes relacionadas ao Sistema Único de Saúde. A primeira diretriz seria em relação à participação popular. Então, o que diz essa diretriz? Que a comunidade deve participar da gestão de saúde. Como? Através da participação nos conselhos municipais de saúde, né? Então, os conselhos municipais de saúde, eles têm reuniões periódicas, então qualquer indivíduo pode participar dessas reuniões. E também uma forma de participação é através, então, do acesso aos serviços de ouvidoria dos surdos, tá? Então, formas de participação aí da comunidade, das decisões da comunidade. Hoje nós também temos, né, os programas de agentes comunitários de saúde, que também entram, então, na possibilidade da participação popular. Porque eu vou ter um indivíduo que é daquela comunidade para poder facilitar a comunicação dos setores de saúde com a comunidade e vice-versa, tá? Uma outra diretriz é a regionalização, ou seja, a partir dessa diretriz eu vou trabalhar com programas específicos para cada região. Então, por exemplo, eu vou trabalhar diferente, ou talvez com programas diferentes, na região da Amazônia, né? Onde eu vou ter que entender como é que é o processo de saúde lá dos índios, né? Como é que eles se tratam e tentar levar essa informação adequada de saúde para eles, né? A gente pode pensar nesse momento, né? Então, como é que eu vou fazer com que eles implantem, então, a necessidade de lavagem adequada das mãos, né? A não ficar, então, muito tempo, né? Muito próximos às outras pessoas, não ter, então, né? Aquela agregação social, né? Então, eu vou ter que, de alguma forma, entender aquela população para poder levar a informação de uma forma mais facilitada, né? Os agentes comunitários ajudam bastante neste processo, né? E aí é uma fala diferente, por exemplo, quando eu vou atuar em São Paulo, que aí talvez as pessoas tenham, então, outro nível de conhecimento, mas também, por exemplo, a gente pegando, né, neste momento a necessidade de trabalhar, de sair às ruas, como a gente vai conseguir implantar essa necessidade, então, de diminuir, então, essa agregação social, a higiene, certo? Um outro princípio é hierarquização, que ele diz o seguinte: nós temos níveis de atenção dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, por exemplo, se eu estiver com uma dor de cabeça, não tem por que eu ir direto para um hospital, né? Então, uma dor de cabeça leve, eu posso ir numa unidade básica de saúde, né? Que seria lá o primeiro nível de atenção dentro do SUS. E aí, se eu de repente tenho algo de muita gravidade, né? Então eu estou apresentando sintomas da Covid-19, estou com febre alta, confusão mental, desconforto. Aí sim eu vou, né, para uma unidade de pronto atendimento ou talvez para um serviço de alta complexidade, para o hospital, certo? Então, sempre esse cuidado. Uma unidade básica de saúde não vai conseguir dar toda a atenção necessária para o indivíduo que está num desconforto respiratório, tá? Isso é interessante que o SUS foi implantado em 1988, mas hoje a gente está conseguindo fazer com que a população conheça e já entenda essa hierarquização. A gente já consegue ver isso fluindo, né? E uma outra diretriz é a descentralização. Então, a partir da implantação do SUS, a ideia é levar a saúde para próximo da vida das pessoas. As unidades básicas de saúde possibilitam isso hoje, né? E hoje você vê, por exemplo, né, um indivíduo que mora em Cotia, ele vai então ser atendido no hospital de Cotia, né?
Então, o seu município, que seria o comando único, é o responsável pela saúde do seu município, certo? Então, o que acontecia antigamente? As pessoas que moravam em Cotia iam lá para o Hospital das Clínicas, né? Para serem atendidas. Pessoas de Minas vinham para o Hospital das Clínicas. Hoje, só para vocês terem uma ideia, né, da amplitude dessa descentralização, o Hospital das Clínicas, ele só pega pacientes novos que são pacientes moradores ali da região de Pinheiros, né? Então, dessa forma a gente consegue observar a descentralização. Você só consegue ser atendido no Hospital das Clínicas se você já é um paciente antigo ou se você entra em algum protocolo de pesquisa. Senão, você será atendido ali no seu município. Deu para entender, pessoal, os princípios e diretrizes? E aí aqui, só para a gente deixar muito claro essa diferença de equidade e igualdade, né? Que isso às vezes a gente vê em alguns lugares que as pessoas entendem de forma inadequada. Então, equidade, quando eu uso o termo equidade, eu estou pensando no senso de justiça. Então, lembra que eu vou tratar os indivíduos de forma igualitária, porém eu vou tratar os desiguais desigualmente. Ou seja, eu vou dar prioridade àquele indivíduo que precisa mais naquele momento. Porém, os demais indivíduos também serão atendidos, também terão o acolhimento em relação à saúde. Ficou claro isso para vocês? Se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntem novamente, tá? Bem importante esse princípio. Então, uma coisa importante que fique claro para nós da área de saúde, e a gente possa repassar isso também para a população, para que a gente aprenda a valorizar o que a gente tem de saúde, né? Como é que é feito o financiamento do Sistema Único de Saúde? Então, parte de vários impostos que a população contribui e são direcionados à saúde, tá? Então, parte do IPVA, que é o imposto, então, relacionado, né, ao nosso veículo, o imposto de transmissão causa morte, então quando morre algum familiar, uma parte desse imposto vai também para a saúde, parte do imposto de renda, 10% da IPI das exportações, parte dos impostos sobre os serviços, quando a gente vai lá fazer uma compra no supermercado, parte do imposto vai para a saúde, né? Parte do IPTU, que é o imposto do nosso domicílio, parte das multas e parte dos juros dos bancos, né? Então, vejam como a gente contribui para a nossa saúde. E aí, além disso, a União, que seria o setor federal, então ele contribui, né, com um valor importante, igual sempre o ano anterior, e aí tendo, né, a variação do PIB. O Estado ele deve contribuir 12% das suas receitas para o financiamento à saúde e o município 15%, tá? Então, eu gosto muito de mostrar isso para os alunos, né, e para os pacientes e para os alunos, né, da educação física. Por quê? É importante a gente entender que nós investimos em saúde. Cada cidadão brasileiro ele tem direito à saúde, né? Através da universalidade, mas ele contribui para essa saúde. Isso muitas vezes não fica muito claro, né? Então, se eu contribuo, é como se eu estivesse pagando lá, né, um convênio, só que é para, né, para o Sistema Nacional de Saúde. Então, eu tenho direitos, eu devo brigar por esses direitos, né? Então, isso, quando a gente pensa, por exemplo, em justiça, né? Então foi orientado que eu fizesse um determinado tratamento e eu não consegui, se eu entrar na justiça, eu tenho direito, né? Eu consigo esse direito, inclusive fora do país, se aqui não tiver o tratamento, tá? Por quê? Porque a gente tem respaldado, então, esse investimento que nós fazemos em saúde, tá? E quais são as áreas de atuação do SUS, né? Isso é importante também a gente saber o quanto é grande, não só voltado, então, ao atendimento dos
profissionais. Então, primeiro, assistência terapêutica integral, qualquer tipo, né, então, de tratamento, controle e fiscalização de alimentos, água e bebida, olha só, né? Então, o Sistema Único de Saúde é responsável por fiscalizar, então, as empresas que fazem tratamento de água, é responsável pela fiscalização dos alimentos que estão no supermercado, das bebidas, certo? Também, outra área de atuação do SUS é a orientação familiar, né? Em relação, por exemplo, a organização da família, a prevenção, então, de doenças relacionadas, então, a determinadas faixas etárias dentro da família, ao planejamento familiar, certo? Por isso que nós temos, então, né, alguns programas voltados à família. Participação em áreas do saneamento. Então, nós sabemos que algumas doenças, elas têm uma relação com ambientes inadequados, né? Então, como, por exemplo, a impossibilidade de ter coleta de lixo, de ter rede de esgoto. Então, isso entra também no Sistema Único de Saúde, tá? A participação na preparação de recursos humanos. Então, vejam, né, se a gente está conseguindo identificar isso agora, que todos os profissionais de saúde irão ter acesso a um curso para saberem lidar com pacientes que apresentam ser acometidos pela Covid-19. Então, isso dentro do Sistema Único de Saúde é muito comum, tá? Então, essa capacitação. Também entra a saúde do trabalhador, né? Até porque a gente já identifica lá, né? Então, algumas pessoas são afastadas por doenças ocupacionais, então isso entra também, né, no hall de olhar, então, né, do Sistema Único de Saúde. A vigilância epidemiológica, né? Então, para poder identificar quantos números de casos de novos nós temos, então, qual a incidência, então, da Covid-19 em São Paulo, no Brasil, né? Então, isso, a vigilância epidemiológica é bastante atuante. A vigilância nutricional, que vai identificar quantos indivíduos obesos nós temos naquela população, quantos indivíduos desnutridos, né? E a vigilância sanitária, que vai identificar, por exemplo, se nós temos instituições funcionando com riscos de saúde, né? Então, por exemplo, instituições de longa permanência para idosos. Então, essas instituições, então, tem locais para que ocorra a higiene adequada, os medicamentos estão nos locais adequados de armazenamento, aqueles idosos, eles conseguem se deslocar dentro da instituição. Então, tudo isso é feito por setores dentro do Sistema Único de Saúde. Olha quanta coisa, né? Então, vejam quanto é amplo e importante a gente conhecer, pois trabalhando numa comunidade a gente consegue acessar então essas ações. E pessoal, recentemente nós tivemos, né, isso em 2006, uma portaria que é a portaria 399, que é a portaria que ela descreve o Pacto pela Vida, que também, né, são consideradas ações do Sistema Único de Saúde. Eu acho que é interessante citar um pouquinho sobre esse pacto, porque ele tem caído bastante em concursos e também tem uma questão, né, lá no sistema que fala sobre ela. Então, o que seria esse Pacto pela Vida? Então, seria um compromisso sanitário, né, com o objetivo de melhorar a situação da saúde no país, né? E aí, esse pacto segue algumas prioridades. A primeira prioridade seria a saúde do idoso, com o objetivo de implementar uma política nacional da saúde da pessoa idosa, buscando uma ação integral, né? E aí, depois se vocês quiserem entrar, vocês podem entrar no Ministério da Saúde para ver este pacto com maior detalhe, mas é interessante porque ele fala da possibilidade de atendimento ao idoso nas unidades de saúde, no atendimento domiciliar, tá? Um outro objetivo seria em relação ao câncer de útero e de mama, né? Então, mais voltado então à saúde da mulher.
estão para contribuir na redução da mortalidade, tanto em relação ao câncer de mama quanto colo de útero. Então, possibilitando aí, por exemplo, um acesso mais facilitado da mulher aos exames preventivos, né? Um outro ponto seria a mortalidade infantil e materna. Então, o objetivo aí seria, então, reduzir a mortalidade tanto materna quanto infantil, especialmente relacionada à diminuição da mortalidade causada por doenças diarreicas, né, que no passado matavam muitas crianças, e por pneumonias. Um outro ponto do Pacto pela Vida, então, são as doenças emergentes, a endemia, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, tá? Então, o objetivo é justamente tentar diminuir aí, né, a incidência, o número de casos novos dessas doenças, que são consideradas doenças endêmicas no Brasil e que correm o risco, de repente, de virem a ser doenças epidêmicas, né? Um outro ponto seria a promoção de saúde. Então, a ideia seria fazer com que a população estivesse educada para ter sempre aí hábitos saudáveis em relação à prática de atividade física e uma alimentação saudável. E entra na promoção de saúde também o controle o combate, né, ao tabagismo. E por último, a atenção básica à saúde, né? Consolidando então as ideias da estratégia de saúde da família, então colocando então essa estratégia como, né, um ponto central para que as pessoas pudessem se empoderar e ter saúde, certo? E dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos um sistema de informações. Então, hoje o Sistema Único de Saúde está quase todo informatizado, ou seja, né, as informações do paciente elas ficam então dentro de um sistema que pode ser acessado em qualquer lugar do Brasil. Então, isso é ótimo, né? Então, de repente, olha, eu precisei me deslocar para a Bahia, eu sou de São Paulo e eu preciso de um atendimento lá, as minhas informações estarão todas lá, tá? E o que faz parte, então, desse sistema de informações do SUS? O SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, que ele vai ter, então, lá os dados de quantos indivíduos morreram, qual a causa mortes, né? Então, o SIM, ele pega informações tanto, então, né, dos hospitais, mas também dos cartórios, por conta das certidões de óbito, tá? Nós temos também o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, para que a gente possa identificar naquele município quantas crianças nasceram, para pensar em, por exemplo, ações de saúde voltadas a essas crianças. Tem o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O que nós colocamos no SINAM? Doenças que são consideradas doenças de notificação compulsória, né? Que correm risco, por exemplo, de se tornar uma epidemia, né? Então, a gente coloca lá, por exemplo, febre amarela, sarampo, nós colocaremos lá, né? Então, para que a gente possa entender quantos casos nós temos a nível de município, estado e país. Tem o SISBAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, e através dele a gente consegue conhecer, né, qual que é o nível alimentar da nossa população, se nós temos mais obesos ou mais desnutridos. O CIASUS, que coloca informações de atendimentos ambulatoriais. O CIH-SUS, que dá informação de atendimentos, internações hospitalares, né? Então, tudo o que aconteceu, quais profissionais atenderam, qual foi a evolução do caso até a alta. E o CIAB, que é o Sistema de Informação de Atenção Básica de Saúde da Família. Então, né, onde eu tenho lá informações de pessoas que são atendidas pela estratégia de saúde da família. Então, quais são os direitos, então, do brasileiro em relação ao Sistema Único de Saúde? Todo cidadão brasileiro tem direito às consultas, qualquer consulta em saúde, exames, qualquer exame, como eu disse, se
um profissional de saúde te indica para fazer um exame que não tem dentro do Sistema Único de Saúde, você será direcionado a algum lugar para fazer e o Sistema Único de Saúde pagará por este exame. Nem sempre é muito simples isso, muitas vezes a gente precisa entrar na justiça para poder ter acesso, mas teremos. Todo cidadão brasileiro tem direito a internações por tempo indeterminado, independente de ser numa enfermaria, numa unidade de terapia intensiva, e tratamentos nas unidades de saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Então, olha só, né, quando a gente compara com os períodos anteriores ao SUS, quantos direitos nós ganhamos, certo? E aí a gente pode depois ajudar esse sistema através da participação popular a melhorar. E que serviços de saúde que fazem parte do SUS, né? Então, as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, os hospitais, né? Então, os hospitais universitários, por exemplo, Santa Casa, o Hospital das Clínicas, hemocentros, laboratórios, bancos de sangue, instituição de pesquisa, por exemplo, a Fiocruz, lá no Rio, o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, o SAMU, que é o Serviço Móvel de Urgência, quando eu tenho, então, alguém sofrendo, então, algum quadro mais agudo e precisa de um transporte rápido, a estratégia de saúde da família, né, então, que faz, então, o atendimento através de uma equipe mínima, formada por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente de saúde e dentista, quando ampliado. O NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em que faz parte, então, tanto o fisioterapeuta quanto o professor de educação física, junto às equipes de estratégia de saúde da família, atuando na comunidade. O NIR, que é o Núcleo Integrado de Reabilitação, e o Programa Melhor em Casa, que faz atendimento domiciliar, não só assistência como na estratégia de saúde da família. Ele leva profissionais para atender a pessoa no domicílio. Então, tudo isso faz parte do SUS. Então, aqui eu trouxe para vocês, né? Hoje nós temos até uma arquitetura que ela é desenhada para que os setores de saúde tenham, né, a mesma cara. Então, essa então, a apresentação das unidades básicas de saúde. Então, são locais onde você tem um atendimento mais voltado a nível de prevenção ou tratamento de doenças mais simples, num quadro mais inicial, tá? Dentro das unidades básicas de saúde, nós podemos ter ações do NASF, né? Tanto com fisioterapeutas, como com professores de educação física, trabalhando com grupos de hipertenso, grupos de diabéticos, grupos de gestantes, fazendo ações compartilhadas com outros profissionais de saúde. Nós temos as unidades de pronto atendimento, para quem foi, né, recentemente para o litoral de São Paulo, nós temos então, né, as UPAs já com essa apresentação, né, bem esse modelo que está aí no desenho. E aí, na unidade de pronto atendimento, eu já vou pensar, então, no atendimento de indivíduos que estão, então, com quadros mais agudos, né? Então, né, de repente, né, uma hipertensão grave, eles são direcionados, então, para esse tipo de atendimento. Aqui nós temos os hospitais, que são, então, né, locais onde eu tenho atendimentos de alta complexidade, né? Onde o indivíduo vai ficar, então, internado por um certo período. Né, um hospital bastante conhecido que acolhe a população é o Hospital das Clínicas. Aqui nós temos, né, um exemplo de um instituto de pesquisa, que é o Instituto Butantan, um local que vale a pena até vocês conhecerem, né, que nesse momento está fazendo, então, né, um trabalho bastante importante em relação aí à pesquisa da vacina contra a doença Covid-19, né? Então, em São Paulo é um centro importante, aí pensando-se em prevenção em saúde pública. Aqui nós temos o SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde eu consigo possibilitar o deslocamento de pessoas que estão em gravidade de uma forma muito mais rápida. Aqui um exemplo de atuação no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, então onde nós podemos ter
tanto fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, trabalhando com atividades em grupo, pensando especialmente em prevenção, em capacitação da população frente ali aos eventos ou às doenças que poderiam acometê-los. Esse aqui é um exemplo de atuação no NIR, né, que é o Núcleo Integrado de Reabilitação. O NIR ele seria uma referência para a reabilitação de pacientes neurológicos e ortopédicos agudos, então que acabaram de ter uma determinada lesão, né, uma amputação, ou, por exemplo, um acidente vascular cerebral, um traumatismo crânioencefálico. E aqui, olha que interessante, né, uma atuação com a terapia assistida por animais. Então, a gente consegue colocar hoje o que a gente chama das práticas integrativas, né, dentro da reabilitação também. E aqui nós temos mais um programa que é o programa Melhor em Casa, né? Esse programa é um programa que ele é voltado a atendimento domiciliar, especialmente a idosos e a pessoas que estão em cuidados paliativos. Aí podem ser de qualquer idade, né? Que tenham doenças que são consideradas incuráveis. E esse atendimento é voltado a pessoas que têm possibilidade de ir a um setor de atendimento, né, uma unidade básica ou um núcleo de reabilitação. Então, o profissional vai até a casa deles e faz, então, os atendimentos, tá? E aí, para os fisioterapeutas, né, ficarem contentes, nesse programa, sempre nós temos o fisioterapeuta inserido. E esse daqui é o cartão do Sistema Único de Saúde, né? Então, todo brasileiro deve ter este cartão. Hoje as empresas, elas obrigam, então, o funcionário a ter o cartão do SUS, né? E esse cartão, ele possibilita, né, a facilidade de acesso em qualquer local do Brasil. Então, que é excelente, né? Então, com ele eu consigo ser atendido em qualquer cidade brasileira. Então, finalizando, quais as considerações nós temos então em relação ao Sistema Único de Saúde? É o sistema público de saúde brasileiro, né? Então, esse é o nome do nosso sistema, Sistema Único de Saúde. A população brasileira, ela tem direito à saúde universal e gratuita, né? Então, eu consigo ser atendido em qualquer local que faça atendimento pelo SUS, né, de forma gratuita. E nós temos alguns princípios e diretrizes básicos, né? Então, a universalidade, lembre então, né, que qualquer cidadão brasileiro tem direito à saúde de forma gratuita e igualitária, então está no artigo 196. O princípio da integralidade, então eu posso ser atendido em qualquer nível de atenção em saúde, lembrando que os profissionais de saúde sempre devem ter um olhar integral em relação àquele indivíduo, olhando para os diversos aspectos a que ele está inserido, isso está no artigo 198. A equidade, que diz que nós trabalharemos com senso de justiça, dando prioridade a quem precisa mais naquele momento, porém, posteriormente, atenderemos todos de forma igualitária, isso está no artigo 3. A descentralização e o comando único, que faz com que agora a saúde fique mais próximo da vida das pessoas, né? Então, eu tenho atendimentos de saúde nos municípios que controlarão, então, a saúde do seu município, isso está no artigo 198. Nós temos a possibilidade, então, da participação social, né? Então, a comunidade participando das decisões em saúde, isso está no artigo 198, e a regionalização e hierarquização. Então, eu tenho agora a possibilidade de ter setores de saúde com características especiais de acordo com a região, sempre respeitando de acordo com a hierarquização a necessidade daquele momento. Então, se eu tenho, né, então, uma queixa simples, eu vou para uma unidade básica de saúde. Se eu tenho sintomas graves, né, eu vou para um serviço de alta complexidade, por exemplo, para um hospital. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? Eu acho que vocês já tiveram algumas aulas relacionadas ao SUS, mas qualquer dúvida estou aqui para poder tirar com vocês, tá bom? Um abraço!
Bom, então eu trouxe para vocês dois exercícios que estão no sistema, relacionados então ao Sistema Único de Saúde. Para mim aparece como sexto exercício, mas pode ser que para vocês seja outro número, tá? Então, vamos ler. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, na seção 2 da Saúde, apresenta os artigos 196 ao 200 e estabelece que a. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, até aqui tudo certo, e constituem um sistema único centralizado e com direção única em cada esfera de governo. Então, lembra que nas diretrizes a gente tem um sistema descentralizado, perto da vida das pessoas. B. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, com atendimento integral, tudo certo, priorizando a prevenção, em detrimento dos serviços assistenciais. Então, quer dizer que eu não dou, então, um enfoque, né? Eu coloco em detrimento os serviços assistenciais. E a gente sabe que não, né? Que eu também tenho um olhar para qualquer serviço, já que é integral, certo? C. A saúde é direito de todos e dever do Estado, certo? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao incremento seria aumento do risco à saúde de outros agravos, né? Então, a gente não tem políticas que que visem o aumento do risco da saúde, e sim a diminuição. Então, aqui, nenhuma estava correta. D. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso restrito às informações de promoção, proteção e recuperação. Restrito quer dizer que só um número de pessoas pequeno teria direito às informações. E, por último, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único com participação da comunidade. Então, vamos ver qual que então, a resposta correta, né, que a gente já foi analisando, grifando, né, como eu oriento sempre a vocês a fazerem nas alternativas, é a resposta E. Então, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único com participação da comunidade. Como que eu posso justificar lá no sistema essa resposta? As ações de saúde são descentralizadas, com atendimento integral, priorizando a prevenção, mas possibilitando o atendimento em qualquer nível de atenção, diminuindo os riscos à saúde e atingindo a população através de acesso contínuo à informação. Vejam como é fácil, né? E agora aqui mais um exercício também do conteúdo do Sistema Único de Saúde, agora relacionado então ao Pacto pela Vida. Então, são prioridades e objetivos do Pacto pela Vida estabelecidos pela Portaria Ministerial número 399/06, exceto. Então, a gente vai ver o que não faz parte das prioridades e objetivos. Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e mama? Lembra que faz parte, né? B. Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonia? Também estava lá dentro do Pacto pela Vida. C. Aumentar o orçamento para a saúde. É uma prioridade e objetivo? Não estava descrito lá, né? E D. Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Também fazia parte, então, tá? Então, a resposta é C. Aumentar o orçamento para a saúde. E com a justificativa, aumentar o orçamento para a saúde não é uma prioridade e objetivo do Pacto pela Vida, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender a aula, facilidade para poder, então, responder as perguntas, mas qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço!